Pronto, está valendo localmente. Então, de posse do enunciado da questão, vocês podem ficar observando o enunciado no arquivo de anotações, podem observar o enunciado no chat, tá? Deixa eu colocar aqui para mim também, do lado de cá. E eu vou começar, enquanto o Windows inicia, no meu terminal aqui do Linux, né? Não vai ter muito problema pra gente. Então, vou abrir aqui o arquivo eleição.py. Já tem aqui um pedaço dele. Deixa eu botar outro nome aqui. Eleição contagem.py. Pronto. Então este programa contabiliza os votos de 4 candidatos em uma eleição. Nota que eu não coloco nenhum caractere especial aqui, né? Fica eleicão, mas não tem problema. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer primeiro? Não é? Solicitar o número dos candidatos. E aí, qual é a sugestão? Alguém tentou falar alguma coisa? Deu um chiado aqui no fone de ouvido, não sei se esse fone é novo, ainda estou testando. Vou botar vocês aqui na minha frente. Então, pessoal, solicitar o número do candidato. E aí? Pode escrever no chat se você quiser a linha de código. Eu vou esperar que vocês colaborem para a gente fazer a aula interativa. Vamos lá. Solicitar o número dos candidatos. Quantos são os candidatos? Sabemos que são 4 candidatos, não é? Então, vou botar aqui cand1 para candidato 1, né? É inteiro. Input. Insira o número do primeiro candidato. Ok? E aí, pessoal, a gente já pode usar o conhecimento que a gente adquiriu com a aula síncrona do try catch, né? Do tratamento de exceção. Então, se o usuário inserir um valor aqui, então vamos testar essa primeira versão do programa, que é, como é o nome dele mesmo? Eleição contagem. Eleição contagem.py. Então, insira o número do primeiro candidato. E o usuário digita um valor que não é um número, letra D, então a gente vai cair no velho erro, né? O literal inserido é inteiro. O literal inserido para inteiro com base 10 foi D, né? Literal, pessoal, é um termo técnico também de programação, que é o símbolo que a gente utilizou. Nesse caso, o literal foi a letra D, e ele esperava que o literal fosse um número e não uma letra, tá? Então, para tratar esse problema, a gente pode dar uma olhadinha aqui no teste que eu fiz antes de enviar para vocês. Ou foi esse não, nem foi esse o exemplo que eu coloquei lá na aula síncrona. A gente pode utilizar o try e capturar o erro com o except velho erro, tá? Try, except velho erro. Então a gente vai colocar o try aqui em cima. Try, né? Todas as palavras reservadas, todos os blocos de comandos que vão ser inseridos logo abaixo na linguagem de programação Python, você tem que declarar aqui os 2 pontos, senão dá erro de sintaxe. Você indenta o programa. Indentação é quando você dá um tab, tá? Deu um tab, indentou o programa. Quer dizer que todas as linhas de código que estiverem indentadas aqui vão pertencer ao bloco de comandos ou bloco de instruções try, tá ok? Assim como acontecia no if, assim como acontecia no while, assim como acontece no for, a gente já está habituado com essa sintaxe. Então, except, e a gente bota o nome do erro, né? Tá lá no vídeo que foi lançado no mural. O nome do erro é velho erro. Então eu copio ele aqui, colo, tá? E aí eu digo ao usuário, faço um print e digo número
inválido. Você deve inserir um número. Aqui eu vou colocar as pontuações. Deve inserir um número inteiro. Certo. Então, vamos testar essa versão, né? Executo aqui de novo e coloco a letra D de novo. Aí, número inválido, você deve inserir o número inteiro. Contudo, o usuário não teve a segunda tentativa, né, de fazer a inserção do número. Então, a gente pode utilizar já o while true, que nós aprendemos nas aulas anteriores. O while true. Já lidamos com o while true nas aulas anteriores, né, pessoal? Sim ou não? Respondem no chat. While true. Lá no vídeo assíncrono, né, o while true, né? Ficou sem o espaço aí. Estou escrevendo no chat, tá? Com while true. Ninguém respondeu ainda. Então, while true, a gente vai ficar aqui preso nesse bloco de comando, bloco de instruções, até que a condição seja verdadeira, né? Então, isso vai fazer com que o usuário repita isso até que ele insira corretamente. E aí, quando ele insere corretamente, a gente pode utilizar o break. Que o break, o que é que acontece? Eu lembro que a gente já discutiu o break também. Com o break, deixa eu mostrar as linhas aqui para vocês. Então, chegou no break, ele vai sair, o programa sai do bloco de instruções de repetição, while true, enquanto for verdadeiro. Enquanto for verdadeiro, ele vai ficar preso nas linhas 6 a 11. Até que o usuário digite corretamente o número do candidato. O programa chega na linha 8 do break e pula para a próxima linha, que não faz parte do bloco de comandos ou bloco de instruções dessa estrutura de repetição, que é a linha 10, tá? Então, agora o usuário vai ter tantas oportunidades quanto ele desejar para inserir o número corretamente, ou vai ter tantas oportunidades quanto forem necessárias para inserir o número corretamente, tá? Então tá salvo aqui essa versão e vamos aqui rodar o programa. Então insira um número, inseriu o número errado, número inválido, você deve inserir o número inteiro, né? Enquanto o usuário não inserir o número inteiro, o programa vai ficar solicitando aqui, seja lá o que ele digitar, um número. Então vamos imaginar que o número do primeiro candidato seja 10, né? Então o número foi salvo, né, no programa 10 e ele foi finalizado, tá? Então, pessoal, se a gente sabe que são 4 candidatos, o que a gente tem que fazer? Vamos lá, vamos cooperar. Abre o microfone, escreve no chat. Já que a gente sabe que são 4 candidatos, o que a gente deve fazer? Colocar 4 números, né? Perfeito. Como é que eu faço isso, Daniel? Como é que eu vou solicitar 4 números? O que a gente pode fazer? Quais são as sugestões? Repetir isso aí. É uma opção, não é? Então a gente pode repetir as linhas 5 até a linha 10 e fazer isso 4 vezes, tá? Então vamos fazer isso. Então eu vou copiar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Vou colar e vou mudar aqui, candidato 2, insiro o número do segundo candidato. Eu não sei se vocês estão falando, vez ou outra escuto um chiado aqui no fone. Não sei se é por causa da baixa qualidade dele. Deixa eu ver aqui.
Possível saída, som de ouvido. Alguém tá com o microfone funcionando aí para falar alguma coisa? Mas em cada um tem que ter o número específico do candidato, é isso mesmo. Mas nós vamos salvar o número de cada um deles. Então aqui eu já mudei o nome da variável, Ana. Quando eu mudo o nome da variável, né, candidato 2, eu já vou salvar em uma variável diferente. Aí depois a gente vai conseguir contabilizar, né, ou vai conseguir comparar se o número inserido é de um dos candidatos válidos. Tá? Então insira o número do segundo candidato. Então a gente vai repetir esse bloco 4 vezes, né, e mudar aqui apenas o identificador, né, o nome da variável para cand2, cand3, cand4. E aqui a gente vai mudar também para terceiro e quarto candidatos. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Mas em cada um dos textos... já foi essa pergunta aí. Então vamos lá. Então agora para o terceiro candidato. Até agora tudo bem, né? Bom, beleza, então valeu aí por responder. Candidato 3. Insira o número do terceiro candidato. E candidato 4. Insira o número do quarto candidato. Pronto. Agora o programa vai pedir. Nós resolvemos o problema, testamos o problema e vimos que está funcionando e já conseguimos replicar o problema e solicitar o número dos 4 candidatos. Vamos ver como é que fica agora aqui. Então, botou para rodar, insira o número do primeiro candidato, 10. Insira o número do segundo candidato, 20. Insira o número do terceiro candidato, você vai digitar 30, mas digitou 3O, né? Aí o programa deu um erro, você deve inserir o número inteiro. Insira o número do terceiro candidato. E vai continuar lá até que o usuário insira o número do terceiro candidato. Vou botar 40. O número do quarto candidato vou botar 50. E pronto. Tá? Então, conseguimos aqui capturar o número dos 4 candidatos. Tá? Então essa é a primeira etapa do nosso programa. E aí nós vamos para a etapa subsequente. Então, o ponto 1, solicitar o número do candidato, nós fizemos. O ponto 2, verificar se o número é o inteiro. Caso não seja, solicitar repetidamente até que o valor inserido do candidato seja o número inteiro. Então cumprimos, tá aqui, deixa eu colocar aqui na tela para ficar gravado. Cumprimos aqui o primeiro e o segundo ponto. Tranquilo? Vamos para o terceiro ponto agora. Iniciar a coleta dos votos. Se o número inserido não for igual a um dos números de um dos candidatos, deve-se exibir a mensagem número inválido. Os candidatos devem ser solicitados até que o número 0 seja inserido pelo usuário. Ou seja, quando o valor inserido pelo usuário for 0, o programa deve sair da coleta dos votos. Era essa a palavra que eu queria achar, coleta, né? E depois ir para a contabilização. Tá? Então, pessoal, espero vocês tentarem esse ponto 3 agora. Escreve aí no chat. Espero tentarem o ponto 3. Vamos esperar aí uns 5 minutos para vocês tentarem o ponto 3. E eu já vou colocar aqui no chat para vocês facilitar aí a vida de vocês. Ou vou colocar aqui no próprio arquivo de anotações, fica mais fácil. Deixa eu pegar um bloquinho daquele cinza. Então até agora o nosso programa tem as seguintes linhas. Deixa eu pegar aqui, não, cai fora.
Aqui a gente já está no candidato 3. Deixa eu pegar o do candidato 4. Pronto. Deixa eu diminuir o tamanho dessa fonte aqui para ficar mais legal, mais legível. Pronto. E aí vocês já conseguem continuar desse ponto. Então, 10:27, vamos lá, até 10:32 para a gente começar a pensar e já escrever o próximo trecho do programa. O ponto 3. Iniciar a coleta dos votos. Se o número inserido não for igual a um dos números de um dos candidatos, deve-se exigir a mensagem, número inválido. Os votos devem ser solicitados até que o número 0 seja inserido pelo usuário. Então, a gente vai ter que ter uma repetição também, que a gente não sabe a quantidade de vezes que o programa vai ter que ser repetido. Quando a gente tem que repetir o programa diversas vezes em um formato que a gente não sabe quantas a gente contabiliza, a gente pode usar o while true. E uma vez que a condição de saída tenha sido satisfeita, a gente pode utilizar o break para sair da estrutura de repetição. Vamos lá. Vou esperar até 10:33, tá? Para vocês já traçarem o esboço desse ponto 3. Entendi ND nesse 3 aí. Digito 0 para quê? Para encerrar a coleta dos votos, Daniel. Então, enquanto for verdadeiro, vou repetir, insira o número do candidato. Não é? Então, se o número do candidato não for igual a 10, não for igual a 20, no nosso caso, né? 10, 20, 40 e 50, que foram os números dos candidatos. Enquanto não for igual a 10, 20, 40 ou 50, ou não for também igual a 0, né? Então deve-se repetir a solicitação para inserir os votos. Então é como se a gente estivesse agora na fila dos eleitores e cada eleitor está indo lá e digitar seu voto. Digita o voto, aperta Enter, digita o voto, aperta Enter, digita o voto, aperta Enter, né? E vai lá, coletando. E lembrar de contabilizar, tá? Porque ao final deve exibir o número, o total de votos para cada candidato, tá? Então, primeiro, deve pedir repetidamente. O programa vai pedir repetidamente para que os eleitores insiram os números dos seus candidatos. Então, vai comparar se o número do candidato inserido é válido, ou seja, é igual a CAND 1, CAND 2, CAND 3 ou CAND 4. Se não for, deve exibir na tela que o número é inválido. Caso o número seja válido, ele deve contabilizar. Então, se o número for igual ao CAND 1, ele deve contabilizar e armazenar aquela informação para o primeiro candidato. Se não, se for igual ao número do candidato 2, deve também armazenar de forma acumulativa a contabilidade para aquele candidato. Se não for igual ao 2, for igual ao 3, ele deve armazenar aquilo também em uma variável para o terceiro candidato. E a mesma coisa para o quarto candidato. Tá? Então veja aí que a gente tem que tratar vários problemas. O primeiro deles é se o número inserido é igual a um dos números dos candidatos que foram pedidos nas etapas 1 e 2. Caso não seja, deve jogar na tela o erro número inválido, insira um número válido. Não é? Passada essa etapa, se o usuário inserir um número válido, eu devo contabilizar. Não é? Então, o primeiro eleitor foi lá, digitou 10. Eu contabilizo mais um voto para o candidato de número 10. O segundo eleitor foi lá e digitou 10 de novo. Eu contabilizo mais um voto para o candidato do número 10.
O terceiro eleitor foi lá e digitou 10 de novo. Aí o quarto eleitor foi e digitou 50, que é o número do quarto candidato. Eu vou e contabilizo um voto para o quarto candidato. O quinto eleitor foi lá e digitou 50 novamente. Eu contabilizo mais um voto para o candidato número 50. Agora ele já tem 2. Entendeu? Então, vocês concordam que fazer isso assim direto, né, fica um pouco complicado e a gente poderia traçar um algoritmo, né, como aquele algoritmo lá do Sudoku, como aquele algoritmo lá da troca de lâmpada. Uma vez que o problema agora se torna mais extenso e a gente não consegue imaginar todas as etapas do programa diretamente na nossa mente, porque são muitas, a gente pode escrever as etapas. Né? Então alguém está tentando, pessoal? Dez 33. Querem mais um tempo? Escreve aí no chat. Quer mais um tempo para tentar? Então vamos lá. Então, uma vez cumpridas as etapas 1 e 2, né, solicitar o número de candidatos e verificar se é um número válido. Deixa eu copiar diretamente de lá. Verificar se o número inteiro, caso não seja, solicitar repetidamente até que o valor inserido pelo usuário seja o número inteiro. Então a gente já cumpriu aqui essas duas etapas. Aí, pessoal, é muito comum, enquanto você está escrevendo seu código, você colocar os comentários, tá? Porque uma vez que o código fica muito extenso, então você mesmo como programador pode acabar não lembrando por que escreveu aquele trecho. Então os comentários são uma ferramenta importante da programação, tá? Então vamos lá. O ponto 3 está dizendo: iniciar a coleta dos votos. Se o número inserido não for igual a um dos números de um dos candidatos, deve-se exibir a mensagem número inválido. Os votos devem ser solicitados até que o número 0 seja inserido pelo usuário. E ao final do programa, ele deve exibir o total de votos para cada candidato e o número do candidato vencedor. Então, se a gente tem que ter o total de votos para cada candidato, a gente tem que criar uma variável que cada vez que alguém vote para aquele número, ele armazene mais um voto, tá? Então vamos lá. Então, a gente pode criar mais um while true aqui. Veja, pessoal, existem diversas soluções, tá? Essa daqui é apenas a que eu estou utilizando, mas não tem apenas uma resposta correta. Existem várias implementações. Então, enquanto for verdadeiro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que armazenar o voto. O voto vai receber int input digite o número do seu candidato. E aí, pessoal, se o usuário digitar um valor que não for inteiro, o que é que vai acontecer? Pode falar no microfone, pode escrever no chat. Se o eleitor inserir um número que não seja um número inteiro, o que é que vai acontecer no programa aqui? Se o eleitor digitar um número que não seja o valor inteiro, o que vai acontecer com o programa? Vai dar um erro, né, João? É isso aí. Qual é o erro? O mesmo erro que a gente tratou aqui em cima, né? O mesmo erro, né? Velho erro, é isso aí, Daniel. Perfeito. Então a gente já trata, a gente já tem experiência nisso.
a gente já trata aquele erro, né? Já coloca aqui o try, já indenta aqui a linha do voto, já coloca o except velho erro, tá? Lembrar que isso aqui tudo tem diferença, tá, pessoal? Se for maiúsculo ou minúsculo, tá? Vai ter diferença. Então o V e o E tem que ser maiúsculo, né? Aí coloca aqui número inválido. Você deve inserir um número inteiro, o número inteiro do seu candidato. Pronto. Aí insira, digita o número do seu candidato, né? Então vai continuar aqui. Então, tratamos o problema na linha 39, nas linhas 38 e 41, do número digitado não ser um valor inteiro. Agora nós temos outro problema para tratar, que é verificar se o número que foi inserido é igual a um dos números dos candidatos. Como é que a gente faz isso? Uma vez que eu coletei o voto, não é? Se o número inserido se o valor inserido pelo usuário na linha 39, rapaz, eu acho que vocês estão falando alguma coisa e o fone aqui não está funcionando, porque eu escuto um chiado, mas não escuto o que vocês estão dizendo. Se alguém está tentando falar pelo microfone e eu não estou escutando, fala aí no chat, porque eu tenho a impressão de que esse fone aqui não está bom. Alguém tentou falar alguma coisa no microfone? Não? Vamos seguir. Então, qual é a sugestão, pessoal? A gente tem que comparar, né? Tem que verificar se o número inserido não for igual a um dos números candidatos. Se, então o que a gente vai utilizar? O if, né, Ana Júlia? Perfeito, o if. Então a gente pode colocar if, e aí eu comparo o quê? Se voto for igual ao quê? Se voto for diferente do número do primeiro candidato, né? O que mais? Ou voto for diferente do número do segundo candidato, ou voto for diferente do número do terceiro candidato, ou voto for diferente do número do quarto candidato, o que é que acontece? João também sugeriu o if, né? Então, se não for igual a nenhum dos números válidos dos candidatos, o que é que a gente deve fazer? O programa, o algoritmo aqui do problema está dizendo pra gente: se o número inserido não for igual a um dos números de um dos candidatos, deve-se exibir a mensagem número inválido. Então, eu observei aqui, o voto inserido é diferente do voto... Vamos imaginar o seguinte: nós sabemos que os números dos candidatos, né? Vou botar o comentário aqui, os números dos candidatos são 10, 20, 30 e 40. Vamos botar esses aqui, tá? 10, 20, 30 e 40. Somente para a gente testar o programa, tá? Não vai ser obrigado a ser esses números, é só para a gente testar uma possibilidade. E aí, o usuário inseriu aqui o número 50, tá? Foi isso que o usuário digitou, 50. O programa, ao chegar na linha 41, vai observar: 50 é diferente de 10? Sim ou não? Verdadeiro ou falso?
50 é diferente de 10? Verdadeiro, né? Então, no OU, quando é verdadeiro, ele não já vai entrar no código, no OU. Basta que um seja verdadeiro no OU para que todo o conjunto seja verdadeiro, né? Então, a lógica desse programa está atendendo ao que a gente necessita. Então, é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele nem vai comparar os demais. Basta que um seja verdadeiro, não é? Então, é o OU aqui? Será que é o OU aqui? Não, não é? Ana Júlia acha que não. Jéssica acha que não. Caio acha que sim, não é? Então, se a gente substituir pelo end aqui, end e end, e vamos testar de novo, não é? Os votos válidos são 10, 20, 30 e 40. E o eleitor digitou 50. Então, 50 é diferente de 10, né? É verdadeiro, né? 50 é diferente de 20, verdadeiro. 50 é diferente de 30, verdadeiro. 50 é diferente de 40, verdadeiro, não é? Então, o que é que vai acontecer? Se o número digitado for inválido, eu coloco print número inválido, não é? Aí, quando chegou aqui nesse número inválido, o programa vai passar pela linha 43, vai passar pela linha 44, vai passar pela linha 45 e vai voltar para a linha 37, tá? Que é o funcionamento da estrutura de repetição. Enquanto a condição da estrutura de repetição for verdadeira, ao finalizar o bloco de instruções que está indentado naquela condição de repetição, o programa volta para a estrutura de repetição. Ele recomeça a executar o código 38, 39, 40, 41, as linhas de código. Vamos imaginar agora, pessoal, que o número digitado foi válido. Então o usuário digitou aqui 20, por exemplo, que é o número válido. Aí, se voto for igual, então 20 é diferente de 10, verdadeiro, né? 20 é diferente de 20, falso. O que é que acontece no end se ele encontra um falso? Tudo fica falso, não é verdade? Quando o if é falso, ele vai executar a linha 42, sim ou não? Quando o if é falso, ele entra no bloco de instruções, sim ou não? Escreve aí no chat. Quando o if é falso, ele entra no bloco de instruções. Mas veja, pessoal, para que ele entre no bloco de instruções, a condição do if não tem que ser verdadeira, não é? Se aquilo for verdadeiro, que ele vai entrar, tá? Lembrar disso aí. Se for verdadeiro, é que ele vai entrar. O if é assim. Quais foram outros programas que a gente já utilizou o if? Eita, pronto, Jéssica. Ótimo, entendeu? Ótimo. Então, de acordo com os programas que nós já fizemos anteriormente, a gente pode observar, não é, aquele lá das notas musicais, não é? Se fosse D, se fosse C, que era o Dó, se fosse D, que era o Ré, né? Se fosse diferente que qualquer um, ele ia para o else e dizia nota inválida, né? Nota musical inválida. Nós vimos também outros programas com if. Eu não lembro. Tu lembra, Daniel, de outros programas com if que a gente viu, pra gente citar? Tu lembra, Jéssica? Lembra, Daniel? Alguém lembra? Outro programa que a gente utilizou o if? Eu lembro das notas musicais, mas teve até uma lista de exercício, né? O if, o else, isso mesmo. Então, na linha 41, o da idade, não é isso, Daniel? Boa, o da idade. Se era maior de idade ou menor de idade, né? Teve vários. Pronto. Então, para que as linhas do bloco de instruções do if sejam executadas, ele tem que retornar verdadeiro, tá? Então digita aqui número inválido. Então isso aí, essa linha número 40, as linhas 39, as linhas 37, 38, 39, 40, 41 e 42
e a exceção corresponde a esse bloco aqui, né, está resolvendo que trecho do nosso problema? Verificar se não já foi. Estamos no trecho 3. Iniciar a coleta dos dados. Então a gente inicia a coleta dos dados aqui no while true, tá? Se o número inserido não for igual a um dos números candidatos, deve ser a mensagem número inválido. Então, esse trecho do if está sendo tratado nessa linha aqui, 41 e 42, concordam? Então, esse trecho que está marcado aqui está sendo implementado no programa através das linhas 41 e 42, ok? Então assim que a gente vai tratando, né? A gente tem que transformar aquela história do usuário, né? O que o usuário está contando. Eu vou contratar você fazer um programa. Ele começa a descrever os requisitos do programa, tá? E aí você vai anotar esses requisitos na língua nativa da pessoa, na língua portuguesa, e depois vai ter que traduzir aqueles requisitos para as linhas de código, tá? Então, esse trecho que está marcado aqui, dos requisitos que foram passados, está implementado nas linhas 41 e 42. Tá bem? Agora a gente precisa contabilizar, né? Porque ao final o programa deve exibir o total de votos para cada candidato. Então, vê só, esse trecho aqui a gente verifica se o voto é válido ou não, né? De um dos candidatos. Então, aqui, pessoal, a gente tem várias formas de resolver, tá? Vou colocar a forma mais simples, que não é a mais elegante no momento, mas é a que vai gerar um entendimento mais rápido aqui pra gente, tá? Então, se nós verificamos que o voto é válido, agora nós vamos ter que contabilizar, não é? Aqueles votos para um determinado usuário. E aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai iniciar, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso, iniciar aqui em cima umas variáveis que a gente vai fazer a acumulação, a contabilização dos votos para cada um dos candidatos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, soma cand1 igual a 0. Cand1 igual a 0. Soma cand2 igual a 0. Soma cand3 igual a 0. Soma cand4 igual a 0. Tá? Pessoal, já que eu vou precisar contabilizar o total de votos de cada candidato, eu vou ter que gravar essa informação em uma variável. Não é verdade? Então, as minhas 6, 7, 8 e 9 do programa agora declaram variáveis onde eu vou somar os votos de cada um dos candidatos. Tá bem? Eu vou somar os votos de cada um dos candidatos. Então, uma vez que eu já verifiquei que o voto é válido, agora eu posso verificar qual é o número que foi inserido pelo eleitor. Então, se voto for igual a cand1, o que é que eu faço? Eu tenho que contabilizar um voto para o candidato 1. O que é que eu faço? Pensem aí. A gente tem que utilizar essa variável aqui, ó, soma cand1. Eu tenho que contabilizar um voto. O que é que eu faço? Faço soma cand1 sendo igual a ele mesmo, soma cand1 mais 1. Concordam? Então, ó, originalmente, qual é o valor que está armazenado em soma cand1? Eu inicializei essa variável com 0. Então, eu faço soma cand1 recebendo 0 mais 1. Ou seja, contabilizei um voto. Soma cand1 agora é igual a 1. Entenderam isso aí? Eu inicializo uma variável. Originalmente, cada candidato tem 0 votos. Concorda? Então, 0 para o candidato 1, 0 para o candidato 2, 0 para o candidato 3 e 0 para o candidato 4. E aí, se o voto inserido for igual ao número do candidato 1, eu faço soma cand1 recebendo soma cand1 mais 1.
soma CAND1, que agora tem 0, recebendo 0 mais 1. Então ele vai receber 1. Quando o eleitor digitar o número 10, que é o número do primeiro candidato, ele vai receber o valor 1, contabilizando a contagem de votos para aquele usuário, para aquele candidato. E aí, pessoal, eu posso usar o elif aqui? Voto seja igual a CAND2, né? Lembrando que essas variáveis aqui vão ter os valores dos candidatos, tá? Então eu vou ter aqui, na linha 14, CAND1 vai ser carregado com o número do primeiro candidato. Imaginemos que seja 10. CAND2, na linha 22, vai ser carregado, essa variável aqui vai armazenar o número que o usuário digitou. Vamos imaginar que seja 20, e eu posso reutilizar esse valor dessa variável, né, lá embaixo. CAND3 a mesma coisa, imaginar que seja 30, e CAND4 imaginar que seja 40. Tá? E eu vou comparar, se o voto for válido, né, vai ter aqui, número inválido. E eu faço a mesma coisa, saio contabilizando os votos para cada um dos candidatos. Então, se o voto for igual ao número do candidato 2, soma candidato 2, vai receber soma candidato 2 mais 1. E eu repito esses blocos aqui para o candidato 3. E para o candidato 4. Ok? Então, esse trecho aqui do código das linhas 49 a 57 estão resolvendo esse requisito aqui. Ao final, o programa deve exibir o total de votos para candidato e o número do candidato vencedor. Especificamente, a gente está resolvendo isso aqui, o total de votos para cada candidato. O total de votos para cada candidato está sendo implementado nas linhas 49 até 57. Eu estou contabilizando os valores de cada um dos candidatos aqui. Tá complicado, pessoal? Nota que a gente tá... Misericórdia, né, Daniel? Mas vejam, a gente tá só aqui escrevendo um programa utilizando as estruturas que a gente já aprendeu. Só que a gente está usando tudo junto, tá? E a gente está lendo o problema e resolvendo, dividindo e conquistando, né? Resolvendo etapa por etapa. Mas note que tudo aqui a gente já usou anteriormente, né? É só um exercício que está usando todos os conceitos. É como se a gente estivesse estudando adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente estudou tudo junto e agora a gente está montando uma expressão, né? A gente vai ter que utilizar todos aqueles operadores que a gente já aprendeu anteriormente, agora de maneira coletiva, tá? Porque o programa agora ele é um pouco mais extenso, um pouco mais sofisticado, né? Muitas linhas, né, Daniel? Jéssica disse também que está complicado, mas é aquilo que eu estou argumentando. A gente só está utilizando os operadores, as estruturas de sequências, estruturas condicionais que a gente já treinou anteriormente, agora de maneira coletiva, tudo junto, tá? Então, uma vez que eu venci o problema de verificar se o número é correto ou não para cada um dos candidatos, né? Passamos aqui agora para a contabilização, enquanto for verdadeiro, voto. Se o número digitado for incorreto, né, vai vir para a exceção da linha de número 58, vai imprimir número inválido, você deve inserir o número inteiro do seu candidato e vai voltar para a linha 43. É isso que a estudo de repetição faz. Enquanto ela for verdadeira, ela fica retornando, tá? Então, qual é a condição, pessoal, para que a gente saia dessa estrutura de repetição? Qual é a condição que se apresentou aqui nos requisitos para que a gente saia da estrutura de repetição?
Zero, não é isso, Daniel? Mas serão quantos votos se é uma eleição? Até que o usuário não digite zero, a gente vai continuar solicitando os votos. A condição de parada, né, da finalização da eleição é alguém digitar zero. Tá? Digitou zero, eu encerro. Não é? Então vamos agora, Ave Maria, né, Daniel? Vamos agora inserir essa condição do voto ser igual a zero como encerramento da eleição. Vamos lá. Então, ó, a gente pegou aqui na linha 45 o voto, né? Se o voto for diferente de candidato 1, de candidato 2, de candidato 3 ou candidato 4, né, insira número inválido. Né? Agora, a gente tem que testar também se o voto é igual a zero. Porque se o voto for igual a zero, o programa já deve sair do laço, né, da eleição. Então a gente pode testar aqui logo no começo, pessoal. Colocar aqui, ó. Se voto for igual a zero, o que é que tem que acontecer? Como é que a gente sai da estrutura de repetição? Como é que a gente sai da estrutura de repetição? Como é que a gente sai da estrutura de repetição? Como é que a gente sai? Já usamos essa saída hoje 4 vezes, né? Então a gente usa o break, né? Se o voto for igual a zero, eu uso o break. Posso até colocar aqui, ó, eleição finalizada. E break. Então, ó, vamos testar o programa até agora. Vamos dar uma testada nele. Então a gente já cumpriu os requisitos de solicitar o número, verificar se o número inteiro, caso não seja, solicitar repetidamente até que o valor inserido do candidato seja o número inteiro, iniciar a coleta dos votos. Se o número inserido não for igual a um dos números dos candidatos, deve-se exibir a mensagem número inválido. Os votos devem ser solicitados até que o número zero seja inserido pelo usuário. Então nós já finalizamos os requisitos 1, 2 e 3. Espera aí, mas como vai ficar repetindo os votos se só é um? Não entendi, Daniel. Ele vai ficar repetindo os votos dentro do laço, né? Vai ficar repetindo os votos dentro do laço. Se o usuário digitou zero, aí pode ser que não seja contabilizado voto nenhum, né? Por exemplo, iniciei a votação, mas a votação estava errada. Eu coloco logo zero para sair do programa. Como o senhor fez para ficar repetindo? Com a linha 43, né? Com while true. Aqui ele vai repetir todas essas linhas, todas, né? Então, se o voto for igual a zero, ele finaliza e bota o break. O break, ele sai da estrutura de repetição. Então ele sai da linha 43 de todo o bloco de instruções e vem para a linha 64. Vamos colocar aqui, ó. Print fim. Só para a gente saber que ao final quando o break é atingido na linha 49, todo o bloco de instruções da linha 44 até a linha 62 é finalizado e ele vem para a próxima linha que não está vazia, que é a linha 65. Vamos testar. Então, ó, insira o número do seu candidato. É inserir 60, né? Insira o... Ah, foi mal. Comecei aqui. A primeira etapa é inserir os números dos candidatos: 10, 20, 30 e 40. Né? E aí a eleição já começou. E aí eu digo, aí o programa diz: digite o número do seu candidato. Eu vou digitar 50, por exemplo. Aí número inválido. Eu vou digitar 60, número inválido. Aí eu digito 10. Pessoal, quando eu digito 10, o que é que acontece? Eu digitei 10 e aí 10 é igual ao número do primeiro candidato. Então, soma candidato aqui vai receber 0 mais 1.
soma candidato agora tem o valor 1, tá? Aí vou inserir o 10 de novo. O que é que acontece? Soma candidato agora vai ser 1 mais 1, vai ser igual a 2. Toda vez que eu insiro o número 10, eu faço com que o valor da variável soma candidato seja somado com 1. Isso é que nem fazer x igual a x mais 1, tá? Numa expressão que vocês conhecem. Eu só estou acumulando o número daqueles, a quantidade de votos daquele candidato. E aí, o próximo eleitor digitou 20, o próximo eleitor digitou 30, 20, 30, 40, 20 e alguém digitou 60, número inválido, né? 60 faz com que essa linha aqui seja inserida, né? E aí, esse cara aqui vai comparar, voto 60 é igual a candidato 1, falso. 60 é igual a 10, falso. 60 é igual a 20, falso. 60 é igual a 30, falso. 60 é igual a 40, falso. Então toda vez que ele encontrar um número que não seja válido de um candidato, ele simplesmente não vai somar aquele voto para candidato nenhum, tá? Então, sendo um número inválido, ele não vai somar o voto para candidato nenhum. Ok? E a gente vai continuar aqui. 20, 40, 50, aí o número errado, 10, 15, número inválido, 20, e vai ficar preso nesse laço. Até quando? Até quando esse laço vai ficar sendo repetido? Até quando? Fala aí no microfone, escreve aí no chat. Até quando esse número vai ficar sendo a solicitação? Até digitar 0. Perfeito, Ana, é isso mesmo. Então, uma vez que o 0 foi digitado, né, eleição finalizada, fim. Legal? Gostaram aí da solução? Daniel também disse até 0. É isso mesmo. E aí, pessoal, a gente conseguiu cumprir o requisito 1, 2 e 3, não é? E ao final deve exibir o total de votos para cada candidato. Como é que a gente faz isso? E a contagem de votos? É isso mesmo, Daniel. E a contagem de votos? Como é que a gente implementa a contagem de votos? Então, antes de finalizar aqui, né, a gente pode, para melhorar até a legibilidade aqui do programa, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, ó. Entre a etapa 35, entre a verificação do número dos candidatos e a gente começar a eleição, a gente pode colocar aqui, ó, um print iniciada. E vocês lembram do barra N que tem lá no vídeo? O barra N, ele insere uma quebra de linha, né? Então isso daqui vai fazer com que a legibilidade do programa seja melhor. Então eu inseri aqui 10, 20, 30 e 40, né? Eleição iniciada. Tá vendo aqui? Digite o número do candidato para melhorar a legibilidade, tá? Só para isso. Deixa eu colocar aqui os iguaizinhos aqui no final também, para ficar mais bonito. Pronto. Vamos para a contabilidade agora. Então, ó, posso colocar print. Então, votos do candidato de número tal, né? 2 pontos mais soma do candidato 1. A gente coloca aqui agora YP e coloca 2, 3, 4, 2, 3, 4. Pronto. Essas linhas 67 e 68 estão
cumprindo o requisito de apresentar o total de votos para cada candidato. Não é verdade? Então aqui eu estou imprimindo votos do candidato cujo número é o 1. Botam 2 pontos. A gente já está acostumado também com a operação de concatenação. Não é verdade, pessoal? Quando a gente escreve frases colocando valores de variáveis. Caso a variável não seja inteira, não é? A gente vai precisar converter para string para poder somar. Porque se a gente coloca uma variável inteira aqui, ou uma variável numérica qualquer, e o programa encontra um sinal de soma, ele vai tentar somar ao invés de concatenar. A gente já viu isso diversas vezes ao longo da disciplina. Tá? Então a gente está usando várias operações que nós já conhecemos. Então vamos lá. Rodar o programa. Número do primeiro candidato 10, 20, 30, inserir errado, não é? Aí 40. Então eleição iniciada, digita o primeiro número, 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, 40. Nessa situação, o candidato 10 tem 4 votos, o candidato 20 tem 3 votos, o candidato 30 tem 2 votos e o candidato 40 tem 1 voto. Aí eu digito 0 para finalizar a votação. Eleição finalizada, total votos do candidato 10, 4, votos do candidato 20, 3, votos do candidato 30, 2, votos do candidato 40, 1. Só faltou botar um espaçozinho aqui, né? Para melhorar a legibilidade. Vamos colocar um espaço aqui. Rodar de novo. Número do primeiro candidato 10, 20, 30, 40. Digite o número do seu candidato. 10, 10, 10. 101, ó, número inválido 10, 10. 20, 20, 20. 30, 30 e 40. Né? 0 para sair. E agora ficou mais legal aqui, né? A gente tem um espaço aqui também que ficou faltando. Aqui, ó. Para melhorar a legibilidade. Pronto. Vamos rodar de novo. 10, 20, 30, 40. 10, 10, 10, 10. 20, 20, 20. 30, 30, 40. 0 para sair. Eleição finalizada. Votos do candidato 10, 4. Votos do candidato 20, 3. Votos do candidato 32. Votos do candidato 41. E fim. Então, falta a gente cumprir algum requisito aqui ainda. O número do candidato vencedor. Não é? O vencedor, Jéssica, não é isso? Então a gente tem que sair comparando agora os valores das variáveis soma cand para ver qual delas é o maior. Não é? Então, vê só. Então aqui eu posso fazer se soma cand1 for maior do que soma cand2 e soma, eita, faltou um aqui, soma cand1 for maior, beleza, obrigado, Jéssica, for maior do que soma cand3 e soma e soma cand4, soma cand1 for maior do que soma cand4, então print candidato vencedor, 2 pontos, mais str cand1 e junto aqui também com ponto final. Então, pessoal, o if da linha 66 ele compara o valor do soma candidato 1 se for maior do que candidato 2, se for maior do que candidato 3, se for maior do que candidato 4, tá?
Então, nesse caso, o vencedor é o soma cand 1. Então, se não, pensa aqui comigo. Se já que eu comparei aqui e soma candidato 1, se isso tudo aqui for verdadeiro, não é? Se isso tudo aqui for verdadeiro, chegamos à conclusão de que o candidato 1 que recebeu uma quantidade de votos. Não é? Se isso aqui tudo, se basta que um desses aqui seja falso, e a gente já sabe que o candidato 1 não foi o vencedor. Então agora basta eu comparar o soma candidato 2. Soma candidato 2 é maior. É só eu repetir isso aqui, ó. Não vai dar para copiar e colar. Soma candidato 2 é maior do que soma cand 3 e soma cand 2 é maior do que soma cand 4. Se isso aqui for verdadeiro, quem foi o candidato vencedor? Se isso aqui for verdadeiro, quem foi o candidato vencedor? Escreve no chat, fala aí no áudio. Se a condição da linha 68 for verdadeira, quem foi o candidato vencedor? Foi o candidato 2, pessoal. 2, isso mesmo, Jéssica. Muito bem, 2. Não é? Aí. Se não, se soma cand 3 for maior do que soma cand 4, então o candidato vencedor foi o candidato 3. Soma cand 4 for maior do que cand 3. Quer dizer que o candidato 4 foi o vencedor. Pessoal, isso aqui é um programa. Esse trecho aqui é um programa que compara o valor de 4 valores inteiros e retorna o maior deles. Esse trecho aí a gente já fez um programa com receber 3 valores e retornar o maior deles, não foi? Eu acho que a gente já fez um programa desse. Confere aí pra mim no chat, se vocês lembram. Nós já fizemos um programa que pegava 3 valores e retornava o maior deles, né? Jéssica disse que sim, confirmando aqui que é verdade. Agora a gente está fazendo um que são de 4, né? De 4 valores. Então vamos testar aqui esse trecho. Sim, deixa eu inverter aqui, pessoal. Porque primeiro a gente apresenta, né, a contabilidade dos votos e depois a gente diz qual foi o candidato vencedor. Tá? Deixa eu tirar essas linhas em branco aqui que não estão servindo para nada. Pronto. Vamos lá. Primeira etapa, digitar o número dos candidatos. Segunda etapa, fazer a votação. Terceira etapa, sair da votação. Eleição finalizada. Votos do candidato 10-4, votos do candidato 23, votos do candidato 32, votos do candidato 41, candidato vencedor 10, fim. Voa lá, não é? Então, conseguimos aqui resolver todos esses problemas que foram apresentados no enunciado, não é? Então, faça um programa para contabilizar os votos de candidatos em uma eleição. Sabe que há 4 candidatos. O programa deve solicitar o número do candidato, verificar se o número é inteiro. Caso não seja, solicitar repetidamente até que o valor inserido do candidato seja o número inteiro. Iniciar a coleta dos votos. Se o número inserido não for igual a um dos números de um dos candidatos, deve-se exibir a mensagem, número inválido. Os votos devem ser solicitados até que o número 0 seja inserido pelo usuário. Ao final, o programa deve exibir o total de votos do candidato, verificar se o número é inteiro. Caso não seja, solicitar repetidamente até que o valor inserido do candidato seja o número inteiro. Iniciar a coleta dos votos. Se o número inserido não for igual a um dos números de um dos candidatos, deve-se exibir a mensagem, número inválido. Os votos devem ser solicitados até que o número 0 seja inserido pelo usuário. Ao final do programa deve exibir o total de votos do candidato,
e o número do candidato vencedor. Então esse programa aqui está cumprindo esses requisitos, não é? Agora, pessoal, imagine a seguinte situação: 10, 20, 30, 40, né? Insira 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 40. Nessa situação, pessoal, a quantidade de votos recebidos por cada candidato é igual? Sim ou não? Sim, não é? Como é então que a gente vai indicar o candidato vencedor? Quando os números da soma estão iguais, a gente não está contemplando essa situação. Quando eu saio aqui com 0, não é? Eleição finalizada, votos dos candidatos foi apresentado corretamente e não foi contemplado o empate. E o empate é uma situação factível da eleição, não é? Imagine que isso aí seja uma eleição, por exemplo, para o representante de turma. Aí vocês têm 4 candidatos, vocês vão ter aí cerca de 30 eleitores e é possível que exista um empate, não é? Então eu vou deixar como exercício, a gente já está finalizando a aula, vou deixar como exercício para vocês tratarem a situação em que o empate se apresenta, tá? Para esse código. Vou colocar todo esse código aqui lá no nosso... Deixa eu copiar tudo de uma vez só aqui. Lá no nosso arquivo de anotações, tá? Para vocês terem acesso. Deixa eu colocar aqui. Copiar primeiro essa parte. Até a eleição iniciada. Deixa eu copiar o restante agora. Beleza? Tá? E aí, como exercício, tá? Exercício para o programa acima, trate a situação em que há empate entre os candidatos. Ok? Aí você adapta esse programa para a situação de empate. Pronto. 11h20, deixa eu finalizar a gravação.